Então, quando a pessoa não conhece Jesus, ela acha que ela joga tudo pro alto. Mas quando ela conhece Jesus, ela entende que aquilo ali tem jeito. A gente não podemos conhecer Jesus de ouvir falar dele. Você entendeu? Não podemos conhecer Jesus de ouvir falar. A gente tem que conhecer Jesus de intimidade com ele. Intimidade com Jesus a gente só consegue ter através da palavra dele. Entendeu? O conhecimento da verdade. Então, o que acontece? A gente precisa se aproximar mesmo da palavra, né? Abrir o nosso coração para a gente entender o que Deus está falando. Se tem uma coisa, pessoal, que a gente tem que vigiar muito ao nosso coração. Às vezes a gente quer ver Deus agindo na nossa vida, mas para a gente ver Deus agindo, você tem que manter seu coração limpo. A palavra de Deus diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede a fonte da água da vida. Glória a Deus, então nosso coração tem que estar sempre limpinho e se aproximar, procurar ter intimidade com a palavra, obediência. Tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida por falta de obediência. Às vezes Deus está usando o pastor para falar uma coisa, a gente faz outra. Está usando o pastor para falar uma coisa, a gente faz outra. Essa teimosia só faz mal para a gente mesmo. Não é para Deus, porque vai passando o tempo, as coisas não acontecem. Você entendeu? Porque a gente ainda não entrou no lugar da bênção, a gente ainda está no lugar da misericórdia, pendurado na misericórdia, entendeu? Não acontece nada de ruim, porque você está penduradinho na misericórdia, mas também não acontece nada de bom, você está parado ali. Entendeu? Deus está te guardando, mas também é o lugar da bênção, né? A gente não, às vezes não alcançamos por falta de obedecer a Deus. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Romanos, deixa eu ver. Então a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando, obedecer direitinho, que é para a bênção do Senhor alcançar a nossa vida. Glória a Deus. Se a gente prestar atenção direitinho, obedecer, a gente consegue ser abençoado. Lá no livro de Romanos 12, acharam aí? Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um pouquinho antes. A gente vai pegar no Romanos 12 mesmo, versículo 1. Acharam aí? Romanos 12, no versículo 1. Lá no livro de Romanos 12, versículo 1, está escrito assim: consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso dos dons. Vamos dar uma paradinha para a gente entender? O título já fala um pouquinho para a gente. Você sabe o que é consagrar? O que é consagrar ou consagrar? Quem sabe, se levanta a mão. Oi? Consagrado significa separado para Deus. Você está entendendo? Quando você se consagrar, tudo bem que tem aquela consagração que a pessoa tira um tempo para estar ali louvando, adorando, mas a consagração a Deus não é só isso não, gente, porque tem que ser constante. Entendeu? Não adianta eu só tirar um tempo ali, adorei, mas eu saio dali, eu estou xingando, eu estou com ódio. Não, a gente tem que ter uma vida consagrada. O que é uma vida consagrada? É uma vida separada do pecado. Você se separa do pecado para servir a Deus. Você não fica imitando lá a pessoa que está no erro, você tem uma vida consagrada.
Mas você é separado da Deus. Então você não pode estar no pecado, entendeu? Existe um tempo de consagração. E existe uma vida separada para Deus, que é quando você vive para o Senhor. E você viver para o Senhor, a gente viver para o Senhor, gente, a gente tem que afastar do pecado. Mentira, ódio, entendeu? Não vou com a cara do fulano, julgando os outros, isso é pecado, entendeu? Ficar olhando defeito nos outros, porque aquela pessoa que a gente está enxergando tanto defeito, foi mesmo Deus que nos criou, que criou ela. Está entendendo? Sim ou não? Foi Deus que fez. Por exemplo, quem fez, vamos botar assim um exemplo, mesmo Deus que fez a mim, ele fez a Rosângela, sim ou não? O mesmo Deus, o mesmo Criador. Eu olho para a Rosângela e nós botamos um tanto de defeito na Rosângela. É a mesma coisa que eu estou dizendo que Deus fez uma coisa mal feita. Ué, não é não? Eu estou criticando o que Deus fez. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Então isso é um pecado. Se Deus criou a todos nós, a gente tem que julgar, não criticar nada a ninguém. Pastora, mas às vezes tem pessoa que é meio esquisito, o jeito dela, mas o jeito. Às vezes a gente não lutamos contra a carne e o sangue. Às vezes a pessoa tem umas manias, um jeito esquisito, porque ela não está totalmente pura. Ali nela, oi, Enzo, bom dia, paz. Ali nela tem um espírito. Está agindo nela, que faz ela agir daquele jeito. Não é que a pessoa é defeituosa, porque Deus, tudo que ele fez, ele chamou de bom. Você está entendendo? Então, a vida consagrada a Deus é uma vida separada. Você não se envolve com fofoca, negócio de ficar falando mal da vida dos outros. Você não tem que se envolver nisso. Você tem uma vida separada para Deus, isso é diferente. E às vezes a gente está com Jesus e a gente quer imitar o pessoal lá fora. E você não está se separando para Deus desse jeito. Está se misturando com quem não deve. A palavra de Deus diz o seguinte: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você tem que se separar. Ah, mas se fosse eu fazer isso. Não, se fosse você, mas não é você. Tem coisas que a gente parece até que a gente está perdendo, mas deixa para lá, entrega na mão de Deus. Você com Jesus, você nunca perde nada. Porque se você perder uma maçã, ele vai te dar um cesto de maçã. Então, não caia nessa. Glória a Deus. Então, ele está falando assim, consagração a Deus, a humildade e a fidelidade no uso dos dons, sim? Ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu sempre prego aqui na igreja, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, vamos dar uma paradinha só para a gente entender o negócio. Gente, tudo que está escrito aqui na Bíblia não é uma sugestão. Ah, isso aqui, o apóstolo Paulo sugeriu que a gente pudesse fazer assim. Não. Cada detalhe que está escrito na Bíblia é um mandamento, pessoal. E quando eu não faço o que está aqui, eu não estou obedecendo a Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Peraí, se está escrito, é um mandamento de Deus. Nada veio para a Bíblia por um acaso comigo. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, não é isso? E santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui já é um mandamento que quase ninguém está fazendo mais. Está entendendo? É um mandamento que a maioria já não segue mais, porque tem muita gente que não vem mais para a igreja. Acha que não precisa vir nos cultos. Depois eu vou. A pessoa não quer mais se apresentar como um sacrifício vivo ao Senhor no culto nacional. Isso aqui já não tem jeito para reprovar. Vai você falar para eles que tá, eles ainda ficam aborrecidos contigo, mas tá.
Entendeu? Porque ele está mandando fazer o quê? Apresentar os nossos corpos num culto racional. Você tem que você cultuar a Deus. Porque Deus não é só você pedir, gente. Ele é Deus. Você tem que vir para a igreja adorar, tem que vir cultuar a Deus. Entendeu? Você vê que outras religiões, que a gente não está mexendo com religião de ninguém, o cara vai lá, a mulher vai lá. Vai ou não vai? Vai, eles vão certinho, tá? Nem é Deus, não vão fazer nada por ele, mas eles vão. Eles têm um dia certinho de estar lá. É compromisso. Hã? Pode ser longe, eles têm jeitos deles de fazer sacrifício, né? Tem gente que entra aí por dentro dessas matas aí, lá para dentro das cachoeiras, lá já de madrugada, praticamente. Sai de cá de longe, vai lá para dentro das cachoeiras, lá de madrugada, oferecer o sacrifício deles. Entendeu? E às vezes a gente não quer ir na igreja oferecer um louvor a Jesus. Não é nem tão pesado assim. Você está entendendo? Você não precisa matar bicho nenhum, não precisa fazer nada disso. É só ir na igreja adorar. E muita gente não faz. Quer dizer, esquisito, ver como se o nosso Deus não merecesse nada. Uma falta de temor, uma falta de obediência, uma falta de consagração a Deus. E isso também é uma consagração, o momento que você vem para a igreja, que você adora. Porque você sabia que o louvor, ele diz que é sacrifício de louvor, que Davi falou, que oferecia a Deus. Muitas pessoas não querem fazer sacrifício de louvor, não quer fazer nada. Entendeu? Vai para a igreja. Algumas pessoas, não estou generalizando, mas tem pessoas que só vai para a igreja quando as coisas apertam. Ah, Deus socorro, mas a gente tem que amar também a Deus, pessoal. Hã? As coisas estão tudo bem? Tá, eu vou lá agora agradecer a Deus, oferecer um louvor a Deus. Você tem que chegar ao ponto de nada separar você de Jesus. A senhora, você não sabe o que eu estou passando, não. Eu já fui para a igreja sem nada para comer dentro de casa, sem gás. Inclusive pregar o evangelho. Eu estou pregando lá, pingo de gás em casa, nem comida não tinha. Você está entendendo? Mas eu tenho que amar Jesus no pouco, no muito. Isso é amor, gente. Se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas às vezes você no pouco, você demonstra para... A pessoa demonstra para Deus que não ama ele, aí fica meio complicado. Às vezes é até um teste, lembra do Deuteronômio 8? Hã? Eu te tentei, te deixei performe, te humilhei para saber o que tinha no seu coração, se você ia guardar algum mandamento ou se você ia se esquecer de mim. Às vezes é até um teste para ver o que a pessoa vai fazer. Então, ele está falando assim, no nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não é isso? Que às vezes você se conforma. Ah, é assim mesmo, todo mundo erra. Entendeu? Todo mundo tem que tomar um Big Night para poder ficar legal, porque é muito problema. E aí a pessoa vai se conformando com o pecado. Não, gente, não se conforme com o pecado. Pecado é pecado. De geração em geração, ele sempre vai ser pecado. O pecado hoje está enfeitadinho, entendeu? Já está enfeitando ele, tentando dar uma ajeitadinha, mas ele continua sendo pecado. Entendeu? E outra coisa, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz, bom dia, João, paz. Quando ela diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Você já ouviu falar isso na Bíblia? Hã? Aquele que ama o mundo, que ama o mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, às vezes, tem pessoas, eu sou de Deus, mas ela demonstra que é inimigo de Deus, porque ela ama as coisas do mundo. A pessoa não ama as coisas de Deus, não ama ir para a igreja, não ama se consagrar, ela quer amar, ela quer. Tem pessoas que querem, o negócio delas é no mundo. Está dentro da igreja, mas o coração está longe. O desejo dela nas coisas do mundo. Então, aquele que ama o mundo não constitui-se inimigo de Deus.
A Bíblia é bem clara quando diz isso. Você ama o mundo, você não é amigo de Deus. Porque Deus não tem nada a ver com o mundo. Ele está falando aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo. Não é para você achar que todo mundo faz, eu vou fazer também. Você está muito fora de Deus quando você faz isso. Sim ou não? Jesus chamou você para uma nova vida, para uma conversão, uma mudança, para a santidade. Sim ou não? E ele disse o seguinte, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que estar sempre se renovando com a palavra de Deus, irmão. Você entendeu? Deus está sempre renovando você, te dando um novo entendimento. Aí você vai pegando uma maturidade com Deus, você vai vendo que teve muitas coisas que você perdeu tempo. Às vezes que a pessoa troca Deus por coisa boa, por nada praticamente. Então ele está dizendo assim, ó. Renovai-vos no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós temos que se renovar no nosso entendimento para a gente entender que a vontade de Deus, ela não é igual à nossa. Muitas das vezes a gente não conseguimos alcançar a boa, agradável vontade de Deus, porque a gente quer do nosso jeito. Entendeu? A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer agir do nosso jeito, a gente não aceita o jeito de Deus. A gente temos que confiar em Deus, pessoal. Em primeiro lugar, obedecer. Se não obedecer, nada feito. Segundo, confiar na vontade dele, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E às vezes a gente não aceita, a gente não entende. Mas se você não renovar a sua mente, você não vai conseguir entender qual é a vontade de Deus. Aí você fica meio perdido no caminho, tentando entender o que está acontecendo. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Porque pela graça que me é dada, digo, que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com a temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é uma coisa que a gente também tem que observar. Às vezes você está aqui na igreja, Deus está me usando para falar com você, sim ou não? Aí a pessoa sai daqui, ela vai atrás de outras coisas. Ah, não, fulano também vai pregar outra coisa para mim, o outro também. Você vai acabar se perdendo. Você entendeu? Porque Deus, Ele sabe tudo, Ele é nosso Pai. Quer ver um exemplo? Vamos botar assim, a Rosa, e vocês aí que têm filhos, né? Eu não sei se vocês ainda costumam arrumar comida para o filho de vocês. Tem mãe que arruma, né? Às vezes ele vai almoçar fora, a pessoa pode acabar colocando a mais ou a menos. Mas eu aposto que você sempre costuma botar a quantidade certinha que ele come, sim ou não? Porque você já conhece ele, você já sabe mais ou menos a quantidade que ele costuma comer, sim ou não? Deus também sabe. Ele sabe até onde você tem que saber. Então, quando ele envia a palavra, é um alimento do seu espírito. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então, Deus sabe o que é suficiente para alimentar o seu espírito. Ele vai enviar de acordo com a sua necessidade. Não há necessidade de você sair daqui. Não, agora eu vou estar na revelação ali. E agora olha o que o pastor fulano de tal mandou para mim, que ciclano mandou para mim no Face. Você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Porque Deus já falou com você. Você tem que meditar nisso aqui, botar em prática. Não adianta sair daqui, nem botar em prática nisso aqui. Já estou indo ouvir outra coisa. Você está entendendo? Já pensou? A professora ensinou você o vogal? Você nem aprendeu o vogal. Aí você chega em casa e vai se meditar na vogal. Você, não. Eu vou aprender aquele ali que é o alfabeto. Não, você nem sabe do vogal ainda. Você nem sabe ler vogal ainda. Você já está indo para o alfabeto. Você está
tá botando os bois na frente da carroça. Você está entendendo? A mesma coisa é o evangelho. Você deve meditar direitinho e fazer, procurar obedecer o que Deus está falando, a pessoa já está lá na frente. Quando Deus mandava o maná para o povo de Israel, ele não mandava o maná para o pessoal, ele até avisou, não junta o maná para outro dia, senão vai estragar. Teve um esfomeado lá, que pegou lá a vasilha lá, juntou um montão de maná. No outro dia, quando ele abriu, era tudo verme. Deus falou para ele não fazer isso. Entendeu? A desobediência, a teimosia é triste, né? Por quê? Porque Deus enviava o maná, mas ele enviava certinho a quantidade que era suficiente para eles comer aquele dia. Fome não era, porque eles estavam bem alimentados. Você está entendendo? A mesma coisa é na palavra. Deus está enviando a palavra certinho para você meditar naquilo ali, botar em prática e vencer. Essa pessoa fica toda hora lá. É para mim essa palavra. Não, essa palavra também é para mim. Você vai ficar confusa. Eu estou falando uma coisa que eu faço, tá? Eu só ouço a palavra pelo meu pastor. A pastor, por quê? Se ela tem preferência de pastor, irmão, a Bíblia diz que é o anjo da igreja que está em Éfeso, é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Se Deus me levou para ali, e ali tem um pastor, e eu já ouvi a palavra, eu me sinto bem alimentada, para que eu vou mais? Se aquilo ali já é o suficiente, foi assim que eu fui liberta. Quando eu fui lá para o pastor Mota, naquela época, não tinha muito negócio tinha Facebook, mas não tinha muito negócio de Zap, essas coisas não existiam, não. Então era muito raro você ficar vendo mensagem, depois assim, na internet. Difícil. E ali eu só ouvia só a palavra, só do meu pastor mesmo. E foi assim que eu fui liberta das drogas, bebida, batizada com o Espírito Santo, meditando naquilo que Deus falava comigo. Hoje as pessoas saem muito da palavra, que esse negócio de não sei o quê, isso aqui Deus mandou para você. E você sai daquela mensagem que Deus, aquilo que Deus falou para você vencer, você saiu fora. Você está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que você ouve, entendeu? Às vezes a mensagem é uma bênção, mas não era aquilo ali que era para você. Deus sabe como trata os filhos dele. Glória a Deus, sim ou não? Tu vê que a igreja, lá no Apocalipse, a carta da igreja do anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Éfeso, você vai ler aquelas cartas, não está escrita a mesma coisa. Era para o pastor e para o povo das igrejas, mas cada povo, cada igreja, Jesus estava falando uma coisa diferente, não era a mesma coisa. Então isso aí complica muito as coisas. Tem que ter um paradeiro. Você não pode ser igual isso aqui que está dizendo que nos últimos dias, que a pessoa teria comichão nos ouvidos. Você não pode ser assim. Você tem que ter uma pessoa certa que você ouve. O Eliseu, ele tinha. Ele só ouviu Elias. E veio 50 filhos de profeta tentar tirar ele, mas ele não saía, porque o Eliseu, ele já tinha visto que o Elias, as coisas que o Elias, Deus usava o Elias para fazer. Os 50 filhos de profeta, ele nunca viu nada, só falava. Entendeu? Tem isso também, às vezes não vê nada, não aconteceu nada, nunca viu a pessoa fazer uma oração e eu ser liberto, um demônio sendo expulso, é meio complicado. Então ele não via nada dos 50 filhos de profeta, mas o Eliseu já tinha visto Elias orar, cair fogo do céu, abrir lá o Rio Jordão e outras coisas mais. Então você tem que ter uma pessoa de Deus sempre para você ouvir. Aí você é inocentezinho, você está pensando que todo mundo é de Deus, porque a pessoa fala bonito, mas o diabo finge, irmão. Ele fala até em língua. Entendeu? Você tem que vigiar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, sede simples como uma pomba, né? E prudente como uma serpente, porque você é uma pessoa humilde, mas seja sábio, não deixa ninguém enganar você. Até Jesus falou, acautelai-vos o fermento dos fariseus
E aí os discípulos pensou o quê? Ih, a gente esqueceu de trazer o pão, que ele tinha esquecido de trazer, apesar de estar falando pão. Mas Jesus disse, ó, não é isso não. Cuidado com a doutrina, os ensinamentos dos fariseus. Tem um montão de fariseu disfarçado aí, pessoal. Você está, aleluia, meu Deus. Se você não tiver o discernimento da verdade, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não tiver uma intimidade com Deus, você é enganado. E você, quando está com Deus, não. Você, quando está com Deus, você sabe se a pessoa está sendo inspirada ou não. Você conhece logo. Se aquilo ali é Espírito Santo ou é carne. Você sabe. Até o louvor, você sabe se a pessoa está sendo usada por Deus ou se ela está fazendo um show. Você entende que você tem uma unção. Essa unção não deixa enganar. Mas se você não tiver entendimento, você é enganado. Entendeu? Mas o diabo faz você. A tua bênção estava na direita. Deus usou o seu pastor para falar, vai pela direita. Mas veio uma pessoa falando em língua, rodando, não, é na esquerda. E pronto, você pela esquerda, você perdeu sua bênção. Ou atrasou sua bênção. E o diabo fica, enganei ele, enganei ela. Você está entendendo? A gente tem que ser sábio. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. Por isso que ele está dizendo, porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um entre nós, que não saiba mais do que convém saber. Que a pessoa fica querendo buscar e buscar, que não, vou saber, mas vou saber, daqui a pouco você acaba se afastando de Deus. Aí ele diz, ó, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Glória a Deus. Às vezes o irmão, a irmã, sei lá, se desviou, cometeu lá um erro, e a pessoa, o problema é dela, saiu da igreja porque ela quis, não sei o quê. Irmão, você não deve pensar desse jeito, porque nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Vamos supor assim, se alguém, Deus me livre e guarde, a gente estava falando sobre isso aqui, né? Alguém arrancasse o teu pé fora, um dos seus pés, do teu pé. Você ia achar, tá bom, saiu porque estava dando trabalho, mas não tem outro aqui, você agiria desse jeito? Hã? Você ia ficar muito triste, não ia? Mas quando uma pessoa sai da igreja, é um membro que saiu, um membro do nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros e somos membros do corpo de Cristo. É como se um dedinho mindinho tirasse ele da igreja. Se tivesse condições de botar ele no lugar, você não ia fazer de tudo para trazer ele de volta, botar ele no lugar de volta? A mesma coisa é uma pessoa, quando ela sai, ela se desvia. O nosso dever é orar. Esse membro volte a fazer parte do corpo de Cristo, do nosso corpo. É como o meu pastor fala, se você dá uma topada no seu dedinho mindinho, foi o dedinho mindinho que deu a topada, mas teu corpo todo sente, ou não? Dói pra caramba, né? Teu corpo todo sente. Então a gente tem que sentir a dor do outro. O irmãozinho caiu, o irmãozinho está sofrendo, é um membro do teu corpo. Você tem que orar. Glória a Deus? Sim ou não? Que às vezes a dor do outro não incomoda você. O cara desviou, porque já tinha que se desviar mesmo não prestar. Faz isso não, irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Glória a Deus. Se uma perna sua não funciona, o que você faz? Está cheio de dor na perna, tua perna não está mexendo direito, tu não vai orar pela tua perna? Para ela ficar boa de novo? É a mesma coisa com o povo. Vocês estão entendendo que nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros?
É como se eu fosse, por exemplo, o braço, Natasha a perna, você a cabeça. Aqueles que se desviou o dedo, tá faltando o dedo. Então tem que orar para o dedo voltar, glória a Deus. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, porque assim como o corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros uns dos outros, não é isso? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se. É ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Glória a Deus, você tem que usar os dons que Deus deu na igreja. Às vezes, né, você tem um dom de cura, se orar para uma pessoa, a pessoa vai ser curada. Glória a Deus, quantas pessoas já orou aqui, já foi curada? Você tem um dom de orar, então você tem que usar o dom que Deus te deu. Pode ficar guardado. Glória a Deus. Pastora, Deus não me deu dom nenhum teu. Você só não descobriu ele. Você tem que descobrir. Você tem que orar a Deus para descobrir qual é o seu dom. Hã? Sim ou não? E ele está falando aqui, ó. O amor seja não fingido. Outro dia eu preguei sobre isso. Você não pode lidar com a pessoa. Irmão, me abraça aqui. Olha a cara dela. Essa menina é mentira. Você não pode ser assim, irmão. Você tem que amar de verdade. Parar de ficar julgando os outros, parar de ficar enxergando defeito no teu irmão. Isso é pecado. Hã? Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, ó. Aborrecei o mal e apegai-vos ao quê? Ao bem. Tudo que é mal, foge disso, irmão. Fofoca, falar mal dos outros, odiar, mentir, foge dessas coisas, pede força a Deus. Ele está falando que é para você se afastar do mal, você se apegar ao bem. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a me apegar ao bem, fazer coisa boa. E aí ele está dizendo, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A gente não podemos esquecer dessa parte. Sabe o que é amor? Amar é atitude. Amar não é palavra. Eu te amo muito, mas se você estiver cheio de frio aí, eu tenho casaco lá em casa, assim mesmo, andando devagarinho, esquentando no meio do caminho, isso não é amor. Amor, você está vendo a pessoa ali cheia de frio, irmão? Pera aí que eu vou pegar um casaco para a senhora, para o senhor. Você está entendendo? É assim, o amor é isso, o amor você se importa com a pessoa. Você está vendo a pessoa sofrendo, mesmo que a pessoa esteja até no pecado. Ela está sofrendo porque está no pecado, está fazendo tudo errado. Mas você vai lá orar por ela. Deus, ajuda essa pessoa a passar a fazer o certo. Tira ela dessa situação. O diabo está enganando ela, lá os olhos e tal, entendeu? Amor é atitude, não é palavras. Você pode até não falar nada com a pessoa, mas você quer ver o bem dela. Ela está passando um apertinho, você fica incomodado com isso. Entendeu? Você vai lá orar, meu Deus, ajuda lá fulana. Estão passando uma situaçãozinha que não está boa, pai, Senhor é Deus, vai lá, muda a história, entendeu? E se você puder ajudar em outras áreas, você vai ajudar. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro. E o amor, você não difama seu irmão, não fica falando mal do seu irmão por trás. Você está entendendo? Você não quer nem ouvir falar. Se vier alguém, tá, vamos orar. Não quero ouvir isso não, entendeu? Amor é isso. E você não trata mal. Tem gente que trata mal, tem gente que é meio grosso, sabia, gente? Tem gente que não dá um abraço no irmão, não dá a paz do Senhor. Eu lá no Pastor Mota, quando eu vim para cá, gente, eu fiquei conhecida lá dentro da igreja por causa disso. Porque na época que eu era obreira, eu usava meu cabelo assim pro lado, eu usava uma trança. Porque meu cabelo era muito comprido. E aí eu fazia uma trança aqui do lado aqui, jogava. Hoje eu não uso mais. Não uso mais porque, cara, de tanto eu usar trancinha, a pontinha do meu cabelo ficou meio ralinha. Aí eu parei de usar. Mas naquela época eu usava uma trança. Então quando eu saí de lá, as pessoas, cadê aquela irmã da trancinha? Ah, que pena, ela foi embora. Sabe por quê? Eu abraçava todo mundo. Terminava o culto, eu era obreira, eu saía abraçando todo mundo. Ah, paz, irmão, paz. O único que eu não abraçava, não tinha muito costume de abraçar, era homem, porque mesmo assim, para evitar. Às vezes a gente não está com maldade com a pessoa, mas às vezes o cara é casado, não é meio sistemático, entendeu? Então, para evitar, né? É até uma questão de respeito com os irmãos. Não precisa ficar se agarrando com o irmão, porque ele entende que a gente ama ele, entendeu? Mas o irmão não, os irmãos davam a mão, a paz, irmão, tudo bem, pai? Mas as mulheres abraçavam, a paz, a paz, a paz. E aí quando eu saí de lá, cadê aquela irmã da trança? Eu fui embora. Eu tinha quase uma fama de abraçadeira lá no ministério, tanto que eu abraçava. Tem gente que não consegue dar um abraço no irmão, isso é gelado, esquisito. Isso aí eu não abraço não, porque irmão, é seu irmão, sua irmã. Sim ou não? É tão bom, coisa que você não vê mais hoje por aí, está se esfriando, é o amor. Nem estou falando mal, nem julgando a igreja de ninguém, não, mas às vezes o pessoal acaba o culto, tem irmão que não se fala, entendeu? Eu não falo com essa irmã, muito mentira. E aí o pessoal, de vez se abraçar, né, conversar com o outro, eles param na porta da igreja lá de fora para meter o malho um no outro. Aí fala da liderança, fala da família da liderança, fala, entendeu? Do Zequinha, da irmã Toninha, vai embora. Gente, acha que isso está agradando a Deus? Deus fica olhando lá de cima e fala, meu Deus, isso ali que estão chamando de evangelho? O negócio está esquisito. Você está entendendo? Porque você não vê os discípulos fazendo isso. Se juntando para meter o mar em Jesus. Jesus. Fica aí, mandando a gente na frente, depois a gente fica aí no meio da tempestade. Ele não fica assim, gente. Tu não vê os discípulos metendo malho um no outro. Então isso aí não é evangelho. Evangelho o evangelho de Jesus, é o amor. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia sobre esse negócio dessas guerras, né? Pastor, mas por que tem ainda guerra? Porque aonde tem as guerras, né? As pessoas que fazem a guerra, é porque elas ficaram lá na época, lá de trás, daquela época que existia guerra mesmo, lá entre Israel, não sei o quê, e era um reino contra reino. Eles não chegaram a vir, eles não alcançaram, eles não entenderam a graça de Cristo. Porque quando Cristo veio, ele é o príncipe da paz, ele vem ensinando a vencer com amor, com oração, ensinando a misericórdia. Você entendeu? Então, as pessoas que ainda estão nessa igreja estão atrasadas, eles não entraram na graça. Se eles tivessem entrado na graça, eles não estariam nessa. Você está entendendo? Sim ou não?
Então, às vezes, e assim somos nós, a gente tem que aprender. E o amor, você vai ler na Bíblia que é para você exercitar o amor. Então, pronto, é amor e pronto. Não, você tem que exercitar, você tem que se esforçar para colocar em prática. Você está entendendo? Pastor, como é que eu faço? Faz um bem para alguém, vai lá dar um abraço, você tem que ir exercitando esse amor, entendeu? Senão você não vai conseguir nunca amar ninguém, você não está exercitando ele, entendeu? Então ele está falando aqui, ó, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tem coisas que às vezes a gente cobra muito de Deus. Não sei por que não aconteceu isso, sei, mas você também tem que observar que nós fomos chamados para servir ao Senhor, gente. Você está servindo ao Senhor? Pastor, mas o que é servir o Senhor? Servir o Senhor, você tem que procurar orar a Deus mostrar a você qual é o seu dom, qual é o seu chamado, para que você foi chamado. Senão você fica aí esperando, você não está servindo a Deus. Você não sabe nem seu dom. E aí? Não sabe nem para que você foi chamado. E todos nós fomos chamados para alguma coisa. Posso te garantir que nós não fomos chamados para não fazer nada para Deus. Isso não fomos. Entendeu? Alguma coisa ele chamou você, mas o quê? Você tem que observar isso. Ele tem que servir ao Senhor. Daqui a pouco Jesus vem aí e a gente não fez nada para Deus. E como é que fica isso? Aí ele está dizendo aqui, ó, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Vamos dar uma paradinha aqui. Se você olhar aqui para esse mundo aqui embaixo, você não vai ver nada de bom. Isso aí tá, o mundo está de cabeça para baixo, né? Só Jesus. Tanta violência, tanto problema. Mas você tem que se alegrar na esperança. Que esperança? Você saber que uma hora dessa qualquer aí, Jesus vai buscar a igreja e a gente vai para um lugar onde acabou guerra, acabou tristeza, acabou tentação, acabou perturbação, acabou tudo. Aí sim, aí a gente vai ser feliz de verdade. Nem tristeza não vai ter lá, choro, nada disso. Às vezes tem pessoas que os seus entes queridos, né, partem para a glória. Por que a gente fala que é dolorido? A pessoa sente saudade, tudo, mas você tem que se esforçar para não ficar chorando. Porque se a pessoa pudesse falar com você, ela ia falar para você não chorar, porque lá em cima ela não está chorando, eles não estão chorando, lá não tem choro, nem tristeza. Pensa você que está, meu Deus, meu parente que deixei na terra. Lá não tem isso. Você entendeu? Então você pode ter certeza que eles estão bem, estão felizes. Tristes eles não estão. Hoje a gente não está entendendo a Bíblia, está falando bem claro no Apocalipse. Lá não há mais tristeza, nem lágrima, nem choro, nada disso. Então, a pessoa que está lá não está triste, não está chorando, desesperada, nada disso. Entendeu? Está esperando a gente chegar lá também. Então, lá não tem isso, não. Aqui na terra é que tem, lá não. Glória a Deus. Sim ou não? Tem gente que fala, o fulano deve estar sofrendo, mas como, gente? A pessoa foi para o céu, lá não tem mais tristeza. Está entendendo? É falta do conhecimento da Bíblia. Porque se lá não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais dor, como é que a pessoa está sofrendo? Não tem como. Está sofrendo, pode estar sofrendo a pessoa aqui na terra, o parente, mas lá não está. Glória a Deus. Então, você se alegrar na esperança, que um dia você está passando uns trocinhos chato, mas isso vai passar um dia. Daqui a pouco Jesus vem buscar a igreja, acabou choro, acabou lágrima, acabou tudo. A gente tem que observar o seguinte: não é pecado você ter seus sonhos, seus objetivos, orar para Deus te prosperar, você ter um cantinho melhor, isso não é pecado, entendeu? Mas cuidado para você não botar muito seu coração nessas coisas, porque Jesus vai buscar a igreja. Você tem que lutar pela salvação da sua família, principalmente. Entendeu? Não que você não possa ter outras coisas, mas o principal é esse. Tua salvação, a salvação da sua família, porque quando Jesus vier, o que a gente construir o material vai ficar, mas a gente tem que levar o nosso povo, gente. Nosso povo tem que subir, glória a Deus. É esse o nosso pensamento.
Então ele está falando aqui, alegrai-vos na esperança e sede paciente aonde? Na tribulação, que às vezes você está passando um momento difícil. Pastor, eu estou passando um momento difícil da minha vida. Tem hora que dá vontade de largar tudo, chutar o barco, mas não para onde você vai. Se você se afastar de Jesus, é pior. Você está entendendo? O que você tem que fazer, pastor? Eu estou passando um momento de tribulação. O que está escrito próximo aí? Vê aí o próximo. Você tem que perseverar na oração, você sair dali. Você vai sair. O Davi, ele falou o seguinte, que Deus tirou ele de um lago horrível de lodo. Sabe, já foi no lugar onde tem lodo? O que o lodo faz? Escorrega. Então era um lugar que Davi, eu acho que ele não estava conseguindo sair dali. Vê que ele tentava levantar. Ele ficava preso naquilo ali. Mas ele disse, o Senhor me tirou desse lago horrível de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Às vezes você está num lugar que, pastor, está difícil eu sair daqui. Às vezes é uma dívida, às vezes é um problema no seu casamento, às vezes é um problema espiritual, um problema na sua família. Parece que aquilo ali nunca vai acabar. Você está entendendo? Mas você precisa perseverar em oração. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai tirar você dali. Ele tirou Daniel da cova dos leões. Daniel caiu na cova? Caiu, era fiel. Mesmo ele sendo fiel, ele caiu lá na cova. Ficou uma noite lá. Essa uma noite pode representar um tempo na sua vida. Pastor, eu já estou há um ano, eu estou 10 anos, né? Mas isso vai acabar. Aí Deus disse que o choro pode durar, mas a alegria, de manhã tiraram de lá. O rei mandou tirar ele de lá. O José também. José tadinho foi vendido como escravo, depois foi preso. Ninguém falava nada, parecia até que ele nunca ia sair daquela prisão, até que um dia Deus lembrou da promessa, não, vou chamar um homem, não tiraram, chegou o dia de tirar ele lá. O Jó também, ele caiu numa situação difícil. Quem olhava para Jó dizia que não tinha mais jeito, todo mundo falava que não tinha mais jeito. Mas ele falou o seguinte, eu sei que o meu Redentor, e um dia ele se levantará a meu favor, ele estava mal. Quando foi um dia que eu acredito que ele não tinha nem mais esperança de sair dali, Deus virou o cativeiro de Jó, mudou tudo. Então, irmão, não é para você desistir, desanimar, se desesperar, não. Luta em oração para você sair dali. Glória a Deus, ele vai tirar você daí. Eu vi um vídeo um tempo atrás de um peixe. Ele estava mais ou menos uma distância como daqui, mais ou menos, daqui para a água, fora da água. Aí tá. Aí filmaram ele. Mano, eu não sei por que não ajudaram o pobre peixe. Se eu estivesse lá, eu tinha ajudado. O cara já estava filmando. Ele estava mostrando o peixe se batendo. E o peixe se batendo, se arrastando, se batendo, se arrastando. Parecia que ele ia morrer ali. Ele se batia, se arrastava, se batia, se arrastava. Pois você acredita que ele foi se batendo, se arrastando, se batendo, se arrastando, até chegar na água? Aí ele conseguiu chegar na beira. Tem que ver a alegria dele quando ele pulou dentro d'água. Aí foi embora, nadando. Você está entendendo? Ele lutou para sair do lugar onde ele estava. Ele lutou para chegar no objetivo dele. Se batendo, se esticava, entendeu? Enrolava, mas chegou lá. Assim somos nós. Você não está num lugar muito legal. Você tem que orar, lutar em oração para sair daí. Chegar no objetivo que Deus quer. E você vai chegar. Glória a Deus. Mas se aquele peixe para, estou fora da água dele, está tão distante que eu morri. Ele lutou para chegar lá, entendeu? Se batendo, rolando, mas foi.
Assim a gente tem que fazer, né? A gente vai orando. Olha, diabo diz que não dá, você diz que dá, ele te empurra para trás, você empurra para frente, o negócio é ir, entendeu? Não tem como parar, tem que ir. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Comunicai com o santo nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Você tem que ter cuidado com isso. Às vezes a pessoa te faz uma chateação lá, você vai e amaldiçoa a pessoa. Não faça isso. Eu, aliás, ontem eu estava conversando com a Natasha justamente sobre isso. Gente, é difícil você achar uma pessoa que te dá um bom conselho. A maioria das pessoas hoje só amaldiçoa a sua vida. Você está esperando uma bênção do Senhor, você, você, se eu fosse você, nem estou, mas isso não vai acontecer não, é só coisa negativa. Você vai lá resolver isso e eu quero te desanimar não, mas você não vai conseguir não. O plano já foi, gente, é só derrota, maldição. Então, quer que eu te dou um conselho? Se você tiver que falar com alguém, ele falou comunicar sua necessidade ao santo, vai uma pessoa que seja de Deus, vai te ajudar em oração. Porque para te criticar e amaldiçoar suas coisas, não é nem. Você fica falando suas coisas para todo mundo, não fala não. Sabe por quê? Se as pessoas fossem te ajudar, tudo bem, mas pior que às vezes a pessoa nem ora, você quer amaldiçoar a sua vida. Você está entendendo? Ainda te desanima ainda. Traz palavra de derrota para você. Lembra do Jairo? Jairo estava indo com Jesus, veio o principal lá da sinagoga. Para quem fadar mais o mestre? Seu filho está bom, esquece. Isso aí não tem mais jeito, não. Deixa Jesus ir. O que tem de anunciadores de derrota, de péssimas notícias, gente, o mundo está cheio. O pessoal não fala nada para te dar um ânimo. Oh, você vai conseguir, confia que vai chegar lá. Não. A pessoa fala você parar no meio do caminho, nem vai. Entendeu? Tá difícil. Mas aí tá desempregado, tá precisando de emprego. Ixi, minha filha. Toninho também já tá 5 anos, tá difícil. Só derrota. E nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Então você não tem nada que ficar escutando isso, não. Estão dizendo aí que o preço das coisas vai todo mundo morrer de fome, o arroz vai para R$50, irmão. Você tem Deus que cuida de você, sim ou não? Que tem um compromisso com você, que é o seu pai, então você não tem que estar preocupado com isso. Agora, a única coisa que você tem que estar preocupado é ser fiel a ele, tá? Às vezes tem pessoa que não devolve o dízimo do Senhor, aí você vai ter problema mesmo. Entendeu? Mas você sendo fiel a Deus, você fica despreocupado. Ele disse que ele é o nosso pastor. Então, hoje o mundo está com muita derrota. É muito difícil você conseguir. É quase que raro você conseguir alguém que te fala uma coisa boa. Que vai dar, que você vai conseguir. É muito difícil. O pessoal vem para amaldiçoar suas coisas. Então, quer que eu te dê um conselho? Não fica falando da tua vida para ninguém, não. A pessoa não vai te ajudar, ainda vai te amaldiçoar, ainda vai ficar falando com você por trás. Bobeira você fazer isso. Fala com Deus. Tem um louvor que fala assim, não tem? Não tem um louvor que canta assim? Acho que fala que é para falar com Deus, que é para entrar no quarto. Oi? Isso, mas esse louvor fala sobre isso mesmo. Que não é para você sair falando para todo lugar, você sair para o seu quarto e falar, ele é o que pode resolver. Agora, se você tiver que falar com alguém, pastora, mas a Bíblia diz que comunicar as nossas necessidades, você tem que procurar uma pessoa de confiança para você falar. Primeiro que não vai sair falando da tua vida com ninguém. Você vai ficar só entre vocês. E saber que a pessoa vai te ajudar em oração.
Não adianta você ir lá e você fala um problema que você está passando, a pessoa desiste. Não adianta. Se você quisesse desistir, você não estava orando por aquilo ali. Se você quisesse desistir, você não estava orando, estava pedindo ajuda e oração. É esquisito o negócio, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Sabe o que é isso? Poxa, a pessoa recebeu uma bênção, está toda feliz, eu estou feliz. Aí ela vai lá contar para você. Às vezes a pessoa vai contar para você, gente, porque tadinha, a pessoa está feliz, ela está contando que você vai se alegrar com ela, quer dividir, compartilhar uma momento de alegria dela. E como ela acha que você é um amigo, uma amiga, vai lá. E às vezes a pessoa vai contar a bênção, toda feliz, achando que o outro vai ficar feliz, a pessoa fica com raiva de você. Se é uma pessoa invejosa, a pessoa fica com raiva. Você, meu Deus, poxa, você que falou deve ficar feliz quando você aqui, esse milagre. Pela cara da pessoa já dá para ver que a pessoa não gostou que você foi abençoado. Isso é um demônio, está amarrado no nome de Jesus, gente. Como é que você não vai ficar feliz do teu irmão, da tua irmã, se ter sido abençoado? Ele disse, alegrai-vos que se alegrem. Seu irmãozinho recebeu uma bênção. Oh, glória a Deus, amém. Né? Igual essa menininha que a gente estava orando por ela, Paula, né? Aí a mãe dela, uma alegria da família, gente, que milagre que Deus fez. Como é que você não vai se alegrar com isso, gente? Como é que você não vai se alegrar que seu irmãozinho estava desempregado, estava passando maior aperto, Deus abriu uma portinha de emprego, você vai ficar feliz com isso, se você é de Deus. Mas você fica aí, vai durar muito tempo. Então é do diabo. Desculpa falar, não é de Deus essa pessoa. Tem um espírito bem pesado ali na pessoa, entendeu? Quem tinha que arrumar emprego primeiro é eu. Mas por quê? Tem gente que é assim, tá amarrado no nome de Jesus, gente. Deus é que sabe a hora de abençoar cada um. E às vezes até abençoou o cara na tua frente para ver o que você ia fazer. O que está no seu coração? Se você ia se alegrar com seu irmão, você ia ficar com raiva. Deus testa a gente. Quando você querendo, a gente não passa por teste. A gente é testado o tempo todo. Para ver se a gente é aprovado, entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aquela pessoa está passando uma luta, entendeu? Sei, está passando uma batalha na vida dela, no casamento dela, na família, ou perdeu uma pessoa que ela amava. E você entendeu? O que você tem que fazer? Orar. Amém? Você sente a dor, a tristeza daquela pessoa, você vai orar. Mas pastora, eu tenho que chorar também? Não, não é isso que Deus está falando. Lembra da viúva de Naim? Quando Jesus viu a viúva de Naim chorando, triste, a Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão dela. Jesus não chorou, mas ele sentiu a dor daquela mulher. E o que ele fez? Foi lá para ajudar. É assim que a gente faz. Você está vendo a pessoa sofrendo? Você sente íntima compaixão. Poxa, eu vou ajudar essa pessoa em oração. Você vai lá, conversa com Deus. Você tem uma intimidadezinha com Deus. Pai, eu estou precisando da sua ajuda, essa pessoa e tal. Mas você ora com tanto carinho, com tanto amor, que daqui um tempinho a pessoa te liga, alguém te liga, aconteceu. Aí você, glória, obrigada, pai. Você está entendendo? Esse nada em troca, tá? O amor, ele não é interesseiro, gente. Sabia disso? O que é pregado na igreja é dízimo, oferta, que isso pertence a Jesus. Mas tirando isso fora, eu não tenho que te ajudar com interesse. Vou ajudar o fulano, que o fulano vai me dar isso. Não. O amor não é isso, não. O amor é você dar sem você querer nada em troca. Você quer ver a pessoa bem. Glória a Deus? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, ó. Sede unânimes entre vós. Unidos, né? Unânimes é unido. Não é aquele negócio igual facção. Fulano fala com ciclano,
Bertano está com raiva do Getúlio, não é isso. É sede unidos, não é isso? Sede unidos entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. É porque às vezes a pessoa quer tanta coisa grande, tá? E a pessoa acaba perdendo a visão espiritual. Tem pessoas que não têm mais visão de ganhar alma, de fazer a obra de Deus. A pessoa está com outra visão. Dinheiro, de crescer, de mais não sei o quê, você está entendendo? Por isso que outro dia eu vi um cartazinho lá no Face, o cara virou o pastor com Fusca, um pastor de Fusca, e o outro pastor com o maior carrão. Não estou jogando piada, não, estou falando um desenho que eu ouvi lá, tá? Aí o pastor que estava com o carrão olhou para ele, fulano, ainda com esse Fusquinha? Aí eu ainda prego por amor. Você está entendendo? Porque tem gente que perdeu a visão, você não está querendo saber de alma, de gente, de salvação, nada disso. Você quer saber de dinheiro, passear, você está entendendo? Tem que ter cuidado. Não é que é pecado, não é pecado você passear a sua família, não é pecado você ter dinheiro também, não é pecado. Porque a prosperidade é um dom de Deus. Glória a Deus, você vai orar, isso aí, depois ser filho de Deus, você não precisa ser miserável também, entendeu? Você pode orar a Deus, pedir a Deus para te prosperar, você não está pecando, não. Se você fizer um jejum, pai, eu estou querendo comprar uma casinha própria, vou ajeitar minha casa, isso também não é pecado. Pastor, você pode jejuar por essas coisas? Sim, agradecendo o que você quer. Pai, eu estou oferecendo um jejum como agradecimento pelo carrinho que eu estou querendo comprar. Eu já pedi ao Senhor, nada disso é pecado. Pecado é quando você tem amor ao dinheiro, você perdeu a visão, você não quer mais saber de igreja, de Deus, o negócio dela é correr atrás, entendeu? Ela não está pedindo, esperando o Senhor, não, ela quer, abandonou Jesus para ir atrás dessas coisas. Tem gente que só vê dinheiro, não vê mais nada, não vê família, não vê Deus, não vê mais nada. Entendeu? O amor ao dinheiro é que é o pecado, não é pecado você ter, mas amar ele é. Glória a Deus, principalmente quando é mais do que Deus. O Judas, ele amou o dinheiro mais do que Jesus. Ele trocou Jesus, ele traiu Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Tem muita gente que troca Jesus. Entendeu? Se tiver um dia de domingo aí, a pessoa oferecer, eu te dou 100 para você ir lá trabalhar comigo lá. Então a pessoa pode ser dia de culpa, pode ser santa ceia, mas a pessoa vai. Aí ela trocou Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? É meio complicado. Pastor, mas se a pessoa não tem nada dentro de casa, irmão, pelo amor de Deus, a gente viver pela fé é meio desafiador, tá? Viver pela fé é meio desafiador. Pastor, se a senhora não tivesse nada, isso já aconteceu comigo várias vezes, irmão. Eu ia para a igreja, eu ia fazer minha parte com Deus, assim, se quiser, eu vou depois, mas perder uma santa ceia. Não. Pode dar 200, 300. Jesus tem que ser primeiro na minha vida, gente. E ele prometeu, né? Buscai primeiro as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que não tem por causa disso, porque ela quer ir primeiro buscar as coisas dela, e depois, por último, buscar a Deus. Não funciona desse jeito, aí trava tudo. Porque tudo vem de Deus, uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar, que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu já fiz essa bobeira já, tá? Deixar de Deus de lado para buscar as coisas. Acabei ficando sem Deus e sem as coisas. E aí? Gente, eu tenho experiência, Cida. Tá rindo? Você não sabe o que eu já passei na minha vida. Fiquei sem Deus e sem as coisas. E agora? Aí Deus, e agora você aprenda a me botar em primeiro lugar. A coisa é séria. Sem Deus, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É bobeira. Aí ele está falando aqui, ó. Sede unânimes e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E a ninguém torneis mal por mal. A pessoa te fez o mal, você vai lá fazer o mal também. Não faça isso, gente. Não faça isso. Entrega na mão de Deus, ora pela pessoa.
Pede força a Deus para você deixar isso para lá. Não paga o mal com mal, senão o troço vai voltar para você. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. É isso? Amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, minha é vingança. Às vezes a pessoa, me fez, vai me pagar. Não faça isso não. Entrega na mão de Deus, deixa que Deus resolve. E ele disse, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, peraí. Se o seu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se o seu inimigo tiver sede, você dá de comer, de beber. Mas preste bem atenção. Hoje em dia a gente vive num mundo meio esquisito. Que você, na verdade, você não está podendo confiar em quase ninguém mais, só Jesus. Entendeu? Não é pra... Se você tem um amigo, uma amiga que ora por você, que te ajuda, que você pode confiar, você tem que dar muito valor a isso. Isso é errado. Hoje em dia não está tendo mais como você confiar mais em ninguém, só em Jesus mesmo. Então preste atenção. Quando o seu inimigo lá precisou, tá com fome, né? Dá-lhe de beber, estou com sede, dá-lhe... Mas se você puder ajudar a pessoa em um alimento, você ajuda. Mas eu vou te dar um conselho, nunca ajuda ninguém em dinheiro, não faça isso. Fulano está precisando de dinheiro, não faça isso não. Se você puder comprar um alimento, mesmo assim você tem que vigiar, você tem que ver para quem você está dando o alimento, porque aqui na igreja aqui tinha um irmão, eu acho que vocês devem se lembrar dele. Ele, não, pastor, eu queria um dia, foi um dinheiro naquele bebia. Aí o que eu fiz? No começo, eu quero um litro de leite, eu estou precisando de leite. Eu dava aqui leite, às vezes pegava uma bolsa aqui, dava leite, dava açúcar, dava coisa. Às vezes eu não estou falando isso para, que boazinha, para dar um exemplo. Às vezes eu tirava lá de casa, com dó dele, que ele dizia que estava com fome, que não sei o quê, que tinha não sei quem em casa precisando, eu dava para ele. Aí depois eu fui saber, pastor, não dá, o que ele faz? Ele vai lá na barraca e troca por cachaça. Aí sabe o que ele fez? Chegou aqui na igreja, pastora, pelo amor de Deus, me dá uma telha dessa. Não aquelas telhas que a gente tirou, irmão, lá estava ali, de alumínio lá de fora. Me arruma uma telha dessa. Falei, o que houve? Lá em casa está vazando tudo. Está chovendo tudo lá em casa. Não tem nem onde dormir direito. É mesmo? É só uma, pastor. Falei, tá. Eu dei a telha a ele. Depois de chegar para mim, pastor, dá a telha aí, não está vendendo ferro velho. Para comprar cachaça. E aí? Falei, caraca, o telhado dele nunca ia ficar bom. Eu nas telhas todinha. O telhado nunca ia ficar bom. Você tá entendendo? Cuidado com isso. Às vezes a pessoa quer, você é boazinha, me ajuda em dinheiro. Você não tá, irmão. Não é você fazer isso. A pessoa está precisando de um alimento, está com fome. Se você vai investigar direitinho para ver se é isso mesmo, olha, eu vou até lá no mercado comprar um negocinho, eu já cansei de fazer isso. Eu ir lá no mercado, comprar um pouquinho de cada coisa e dar para a pessoa, mas dar dinheiro na mão não faço não. Primeiro que você não sabe o que a pessoa vai gastar o dinheiro. Aí a pessoa acaba de pegar o dinheiro ali, vai ali, dá uma cerveja lá daí com o dinheiro. Bota uma porção de azeitona aí, aí senta lá com a perninha cruzada, com o teu dinheiro que você deu. Sério! Eu já me decepcionei muito com isso. Da outra vez eu passei, não estou falando que você não dá, não. Entendeu? Eu estou falando um exemplo que aconteceu comigo. Nem todos eles são assim, porque o meu marido já trabalhou com isso. Eu tenho um cunhado meu que trabalha com isso, que ele é evangélico. Então tem muitos que são evangélicos que nem fazem isso. Mas até um rapaz que passou recolhendo uma vez, muitos anos, muitas vezes já faz uns 2 anos atrás, o rapaz passou recolhendo lixo, e aí eu fui
senti no coração, falei, pô, tadinho, esse cara tá cheio de sede, calor desse, né? Aí eu fui, dei um dinheiro para eles tomar um refrigerante. Falei, ó, segura esse dinheirinho para vocês tomar um refrigerante. Aí tá, poxa, obrigada, senhora e tal. Daqui a pouco eu fui comprar um negócio, eu passei lá, tava um carro, um caminhão parado, eles tudo sentados na mesa tomando cerveja. Falei, sério? Cerveja geladinha lá, eles tudo sentados tomando. Falei, refrigerante. Entendeu? É chato isso, porque você vai pegar dinheiro suado que Deus te deu, entendeu? Você vai ajudar a pessoa sabe lá o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Você tem que vigiar muito, gente. Aí quando fala que dá de comer, tá falando você dá de comer e de beber. Dá uma água, dá um refrigerante para a pessoa está com fome, paga lá um salgado, um refrigerante com açúcar, você está dando de comer e de beber. Agora você vai lá, poxa, Jesus mandou amar o inimigo, bota R$1.000 na minha conta aí, não. Poxa. Entendeu? Tem que vigiar, passa um pix aí, amassa o inimigo, até mostrar que eu não sei nem, passa um pix, não é assim não. Glória a Deus, você tem que vigiar como que você vai ajudar, ver direitinho se a pessoa está precisando. Entendeu? Ah, não, estou precisando mesmo, não tem nada, então vou comprar um negocinho, você leva e pronto. Glória a Deus, quer ajudar? Ajuda sim. Um alimento, um leite, nunca faça isso, entendeu? Vê quem é que você está ajudando, senão já viu. Oi? A pessoa vai lá e troca. O meu pai, gente, agora ele não está não. Meu pai ele já está com uma certa idadezinha, ele não está mais indo lá porque tinha que ficar montando banquinha, aquela coisa toda. Mas meu pai trabalhava na feira. E aí ele estava falando comigo, até cesta básica. O pessoal pegava cesta básica, dizendo que estava precisando de doação, de não sei o que, levava a cesta para a feira, vendia lá na feira, um cadinho mais barato, e lá mesmo. E aí? Você vai lá e dá cesta básica para a pessoa, está passando fome, aí chora tudo. Meu Deus, você caiu de cara, você não sabe, vai lá e toma ceia. Daqui a pouco a pessoa está lá. Não é todos que fazem isso, não. Você tem que analisar direitinho. Tem pessoas que realmente precisam. Mas você tem que ver como que você vai ajudar. E outra coisa, quando você ajuda em dinheiro, a pessoa vicia, tá? Não tem jeito, a pessoa vicia. Vira e mexe, pô, tô precisando de dinheiro aí. Vira e mexe e acabou meu gás. A pessoa vicia, ela vai passar a ver você como banco. O problema é esse. É sério, às vezes a pessoa quer ajudar, mas acaba acontecendo isso. A maioria das pessoas, algumas não, algumas a gente sabe que está precisando mesmo, está passando por uma situaçãozinha difícil, daqui a pouco ela vai se levantar. Você sabe quando a pessoa é honesta, entendeu? Você sabe, a pessoa é de Deus, é honesta, passando por uma situação difícil, mas tem algumas que não é assim. Tem algumas que ela costuma, tudo ela vai procurar você. Fulano, acabou meu gasto, fulano, tô precisando. Aí já viu. E o dia que você falar que não tem, a pessoa vai ficar chateada com você. E aí? Você sempre ajudou. Mas aquele dia que você falar que não tem, a pessoa fica chateada. Às vezes você não tem mesmo. Você também não é cofre para ter dinheiro pelo todo. Entendeu? Agora você está falando que não tem, mas você não está mentindo. Você realmente não tem. Acontece. Deus abençoe o mês todinho. Você tem cheio de dinheiro. Então você é cofre. Não, tem um dia que não tem. Ué, aí a pessoa vai ficar empurrada contigo, achando que você não deu porque não quis, você está com má vontade. Aí acabou a amizade por causa do dinheiro. Só vira a cara, mas é sério. Gente, eu já passei por isso, tá? O pastor sempre fala, não faz isso, Fabiano. Pelo amor de Deus. Se você está precisando, compra lá um negócio, não dá dinheiro. O dia que você falar que não tem, a pessoa vai ficar com raiva de você. Aí eu não escutei, igual, foi isso que aconteceu. Acabou a amizade com o dinheiro. Quando eu resolvi cortar, a pessoa não aceitou mais. Ficou chateada comigo, virou a cara, parou de falar comigo. Não dei dinheiro mais. Quer dizer, a amizade não tinha nada a ver comigo.
Entendeu? Não gostava de mim. Não tinha nada a ver comigo. O negócio é o que eu podia fazer. É diferente. Então a gente tem que vigiar essas coisas. Então ele está falando assim, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus, você tem que ser uma pessoa boa, não mal, não paga mal com mal. Glória a Deus, amém? Agora você que a pessoa te fez tanto mal, arrasou com você vai vendo a pessoa passando sufoco, você está precisando, você pode ajudar? Não, vou comprar um leite para essa pessoa, vou comprar um lanche. Você ajuda, não deixa de ajudar não, entendeu? Glória a Deus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Domingo que vem a Santa Ceia. Domingo que vem a Santa Ceia, pessoal. Queria pedir o pessoal que puder, depois marcar a canal prática, dar uma limpadinha aí na igreja. Não sei como que vai ser, né? Porque todo mundo reunir ali para ver qual é o melhor horário, quem vai poder ajudar. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Vamos fechar nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Pai, Tu és aquele que tem o domínio sobre tudo e todos, e o fôlego da nossa vida em Tuas mãos. Oh Deus, nós viemos agradecer ao Senhor pelo seu conselho, pela sua palavra, e oro por todos esses, Pai, que tenham ouvido a sua palavra, que o poder do Senhor, a graça do Senhor, venha sobre a vida deles, Pai. E que o Senhor venha fortalecer e venha operar o milagre que essas pessoas precisam. O Senhor sabe o que eles precisam. E eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, que solte a vida dessas pessoas, a família, e em nome de Jesus, saia e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Ordeno que saia, exija a saída de todo mal, o espírito da morte, o espírito de enfermidade, o espírito da sequela, o espírito da invalidez. Eu ordeno que saia todo espírito de doença, em nome de Jesus. Assim também eu oro, Pai, por todos os homens, todas as mulheres, crianças, jovens, espalhadas aí por esse mundo, por todas as famílias e todas as nações, todos os enfermos sejam alcançados, Pai. Deus, e também pelos nossos vizinhos, que a mão do Senhor desça sobre, não só sobre este bairro, mas todos os bairros, livrando todo o povo de toda doença, de toda perturbação, de toda perseguição. E o poder do Senhor, a paz do Senhor, a alegria, a cura, a libertação, a salvação, venha alcançar todos em nome de Jesus. É o que nós oramos, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nós agradecemos o Senhor. Eu peço, Senhor, agora que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse, Pai, aos que me honram honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leva, Pai, todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos então na paz do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, um momento de bênção abençoado e até mais tarde. Mais tarde, se assim Jesus permitir, nós estaremos aqui novamente. Glória a Deus.
abençoe. Deus abençoe aí a todo o pessoal no Face, no YouTube, tá? Vai pro YouTube também, minha mãe, Deus abençoe, mãe, a Carlos e também Marcele Ribeiro, Deus abençoe, Marcele. Domingo abençoado em nome de Jesus, amém?